Olá, sejam muito bem-vindos ao Food Talks, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech Consultoria e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E eu sou a Ana Alves, sejam muito bem-vindos. Sou Head de Nutrição na Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. E esse é o nosso episódio de Volta à Roça, com a nossa mega convidada especial, que é a Maria Ivone. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito empolgada e boa tarde a todos e todas. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco mais como estamos voltando às origens da nossa alimentação, nos alimentando um pouco mais parecido com os nossos avós. Então, fique conosco e se ligue no top. Maria, muito obrigada por ter aceitado. Nós já temos uma relação de longa data, mas eu sempre acho muito pertinente de trazer nas falas, porque você traz um olhar de academia, um olhar técnico e um olhar também muito humano sobre a parte de alimentos, que é o que a gente quer trazer aqui no nosso Food Talk. Então, seja muito bem-vinda. E Maria, nós conhecemos um pouquinho de você, mas nós queríamos que você contasse um pouquinho quem é a Maria e a sua trajetória também até esse presente momento. Beleza, Ana. Então, eu sou a Maria Ivone Martins de Jacinto Barbosa, sou engenheira de alimentos formada na Federal Rural do Rio, fiz mestrado e doutorado na área de ciências de alimentos na Unicamp, e sou atualmente, nesse ano, já vão fazer 14 anos como professora da Universidade Rural. Então, a trajetória na área de alimentos, principalmente nesse tema que vai ser abordado aqui no nosso podcast, tem muito a ver por estar na Rural. Então, estando na Rural, na Federal Rural do Rio, eu pude ter contato com uma área que é muito pesquisada e desenvolvida, que é a área da produção dos alimentos agroecológicos, dos alimentos orgânicos, chegando aí nas plantas alimentícias não convencionais. Então, atualmente, as minhas linhas de pesquisa e de trabalho de extensão universitária junto aos agricultores, a gente vai falar isso mais um pouquinho, né, mais adiante, com os agricultores familiares, é muito focada no estudo do potencial nutricional, tecnológico e social dessas plantinhas. Mas não vou falar tudo agora, não. Vou esperar vocês me perguntarem. Não vou dar spoiler. Maravilha. A gente vai falar muito sobre elas, né? E, Maria, a gente tem observado, a gente sabe, né, que se a gente não repensar os nossos sistemas de produção de alimentos, se a gente não olhar para a biodiversidade, para os nossos biomas, a gente está fadado ao fracasso mesmo, né, da produção de alimentos. Então, cada vez mais as pessoas têm observado isso, eu sinto que as pessoas têm buscado alimentos mais naturais. Como é que você analisa essa volta à roça, né, esse olhar para uma produção, para uma alimentação mais natural? Olha, pessoal, acho que isso aí é uma tendência, uma coisa que veio para ficar. Alguns pilares contribuíram para isso. Primeiro, a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem alguns objetivos diretamente relacionados a essas questões. Hoje, o mercado consumidor, em especial, né, inclusive o de alimentos, está muito atento a essa demanda da sustentabilidade, da biodiversidade, de buscar um rótulo, digamos assim, com ingredientes mais naturais, mas sem a gente perder a função tecnológica desses ingredientes. É importante deixar isso bem claro. Outra coisa que eu acho que aprofundou bastante foi a pandemia. A pandemia, obrigatoriamente, com aquela coisa da gente ter que melhorar a nossa alimentação, da gente estar uma busca da saudabilidade, daquela coisa da gente ficar em casa, numa boa parte da pandemia, trancados em casa mesmo, né? A gente não podia sair. Então, isso impulsionou um aumento do cultivo do alimento em casa.
né? E também impulsionou nesse caminho um aumento do consumo de alimentos orgânicos, né, agroecológicos, por conta dessa tendência da saudabilidade. Então, eu acredito que esses dois eventos foram importantes para que a gente ressignificasse a alimentação e começasse a trabalhar, né, e pensar em sistemas agroalimentares que tivessem esse perfil, né, de não somente um modelo que a gente vê, esse modelo maior desse agronegócio que atende, né, naturalmente e é importante em determinados setores da economia, mas um outro olhar para o agronegócio que esteja mais casado à sustentabilidade, à produção de alimentos que estejam mais harmonizados com a natureza, atendendo aí essa agenda que está posta, esse desafio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, e a agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE. E a prática emprega 10 milhões de pessoas, o que corresponde a 67% da força de trabalho ocupada em atividades agropecuárias. Para você, Maria, qual a real importância da agricultura familiar? Olha, a agricultura familiar hoje é quem bota comida na mesa do brasileiro. Então, para a nossa área de alimentos, inicialmente é de uma relevância para a segurança alimentar e nutricional gigantesca, né? Se o campo não plantar, a cidade não vai comer. É assim que a gente brinca. Não que o agronegócio não seja importante, mais uma vez, mas a gente tem espaço para todo mundo. Então, o agronegócio, de certa forma, ele não tem essa capilaridade que a agricultura familiar tem. Então, para a alimentação, né? Então, para a área de ciência e tecnologia, para a área de segurança alimentar e nutricional é fundamental. E também, por que não, para a área de ciência e tecnologia de alimentos? O que a gente tem visto aqui, né, nas nossas andanças na universidade, nas pesquisas, na atividade de extensão, é que as cultivares que a gente tem trabalhado e que são, assim, dos saberes dos agricultores e das agricultoras familiares, elas são de uma importância, têm um potencial tecnológico maravilhoso, nutricional. Então, por que também não explorar essa biodiversidade que a gente falou anteriormente, e mostrar para o povo como isso é importante, mostrar para a indústria que dá para a gente aproveitar também, e aproveitando saberes, né, ancestrais, dependendo da planta que você estiver falando, são saberes ancestrais. Então, a agricultura familiar hoje é de uma relevância significativa, não somente econômica para o nosso país, mas também para a área de segurança alimentar e nutricional. Perfeito. Perfeito. E você acha que o campo está invadindo a cidade? Porque, assim, eu tenho observado, né, que muitas pessoas estão começando a cultivar, tem pequenas hortas dentro de casa. A gente tem ouvido falar de grandes hortas urbanas, né, Rio, São Paulo. Nós estamos gravando de Madureira. Madureira tem uma horta no Parque de Madureira, para quem não conhece, algumas favelas também. Então, hortas verticais, fazendas urbanas, é um futuro? É uma tendência? E se for, é um baita desafio, né? Com toda certeza. É o futuro, é uma tendência, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e não tem justificativa para não avançar, é tão importante. A gente está vendo hoje, né, para além desses locais que você falou, mas vamos pegar de novo o foco que a gente não pode perder nunca, né, da área de segurança alimentar e nutricional. Para além disso tudo, a gente vê as hortas, né, nas comunidades em todo o Brasil. Então, vou citar aí o exemplo de Paraisópolis, né, que é o nosso emblemático, né, acho que dos mais importantes e que a gente vê assim, tanta coisa bacana sendo colhida lá, né? E nós estamos na Rural, está com um projeto na Rocinha também, de construir 50 hortas e 50 lajes na favela da Rocinha, para atender essa questão, né, da segurança alimentar e nutricional, promover a geração de renda
que os agricultores, além de poderem se alimentar do que está sendo plantado, eles também vão poder vender para os restaurantes da Zona Sul, né, que são assim canais de comercialização importantíssimos, onde a gente vê que tem os consumidores que valorizam, né? Então, eu acho que é uma tendência, é desafiador, porque você precisa levar toda uma capacitação para as pessoas, né, com relação ao que plantar, a época de plantar, como plantar, principalmente se não forem assim cultivares rústicas, igual as punks que a gente vai falar adiante. Mas o desafio é esse, mas vale muito a pena, porque colhe-se tanta coisa boa dessas iniciativas que eu acredito que deveria ser uma coisa no formato de política pública, porque atende a tanta coisa bacana e resolve muitos problemas que a gente tem na população. Se a gente parar para pensar, né, também a parte da indústria. Claro que a capacidade de produção não é uma capacidade gigante, mas a gente fala de uma distribuição muito mais facilitada, né, de uma administração mais próxima. Então, eu gosto muito disso. Também ajuda muito na parte, né, do clima, de você utilizar os espaços de forma mais eficiente. Então, é uma das iniciativas que eu acho que mais tem convergência assim, com a sociedade hoje, né? A gente revisitar esse olhar de roça e trazer isso para a cidade, eu acho isso muito fantástico. E casa também com a parte de arquitetura, enfim, a gente vai para outro lugar, né? Quando começa a falar. Bom, então, esse momento, eu acho que mereceria até um episódio inteiro, né? Mas, como a gente diz, essa primeira temporada está sendo assim, uma palhinha de vários assuntos. Mas chegou o momento, Maria, de você falar um pouco sobre as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. E confesso que eu, como Nutri, amo demais, porque são muitos benefícios, de fato, né? Então, fala um pouquinho sobre elas, né? Então, o que são as PANCs? A gente tem percebido, sim, um aumento, né? Tanto no conhecimento quanto na produção, mas você acredita que ainda vai ter um boom na alimentação? E como tem sido também a produção das PANCs? Ótima pergunta. As plantas alimentícias não convencionais, conforme o próprio nome sugere, são plantas que têm a sua relevância, né, mas elas, por algum motivo, não são consumidas pela maioria da população ou não se encontram nos estabelecimentos comerciais com tanta frequência. E também tem uma definição que considera PANCs partes da planta que tem um potencial alimentício, mas ele é negligenciado, que é o caso, por exemplo, da folha da cenoura. E as PANCs, a folha da cenoura é uma PANC? É a folha da cenoura, a folha da batata doce, beterraba. Isso, tudo PANC. Desculpa te interromper, eu não sabia. E é o que você falou, né, Maria? Muitas das vezes, por não conhecer, por não saber, as pessoas acabam desprezando. Não, né? E Ana, muitas das vezes é algo orgânico, né? Algo que não tem nenhum pesticida, nenhum agrotóxico, e a pessoa acaba desprezando. E muitas das vezes tem um potencial, é mais nutritivo do que a parte que a gente costuma consumir de forma convencional, que é o caso da cenoura, né, que a gente costuma consumir, que é uma raiz, e a folha dela é mais nutritiva do que a gente consome, que é a raiz, a parte que a gente consome. Então, elas se destacam também com relação à produção, elas são extremamente rústicas, então, muitas das vezes confundidas nas plantações como ervas invasoras, ervas daninhas. Elas se caracterizam pelo crescimento espontâneo, né? Então, muitas das vezes você está lá, dá uma olhada, e uma PANC aqui. Então, a gente consegue ver com muita facilidade PANCs na beira de rua, em praças, isso aí é muito comum. E geralmente a PANC ela vai crescer em condições que uma cultura, uma planta convencional que a gente está acostumada a se alimentar, não cresceria. Tá? Eu falo isso porque eu tenho aqui na minha casa algumas PANCs, umas eu trouxe muda e plantei, outras nasceram de forma espontânea, e elas ficam lá, tranquilas, de uma forma autossustentável.
E toda vez que eu preciso utilizar na minha alimentação, vou lá no quintal, pego, faço. É muito tranquilo. E outra coisa que é muito bacana nas punks é o potencial nutricional delas. Elas se destacam nutricionalmente, muitas das vezes deixando muito para trás aquelas outros alimentos que a gente costuma consumir, que a gente acha no supermercado, e assim vai. Outra curiosidade das punks é que muitas têm propriedades medicinais. Então, é um gol de placa essa planta. E sobre o ponto de vista tecnológico, o que agora a gente está observando aqui na universidade, muitas têm o potencial de ser utilizadas como ingredientes, e muitas das vezes, dependendo da composição dessa punk, elas substituem vários aditivos ao mesmo tempo. Tamanho o poder. Então, você pode ter uma farinha de uma punk que ela contribui nutricionalmente na formulação do alimento, e ela também contribui tecnologicamente, porque muitas das vezes ela apresenta algum tipo de componente que tem caráter espessante. Muitas das punks elas têm um poder antimicrobiano, muitas das punks têm poder corante. Então, você consegue substituir vários aditivos e trabalhar com aquele conceito do rótulo limpo, utilizando, dependendo do que você for fazer a formulação, uma punk só. Então, tem se revelado ingredientes importantes na indústria de alimentos também com potencial tecnológico de aplicação. Nossa, isso é muito interessante. Para mim, ou para quem também desenvolve alimentos, só da gente pensar que a gente pode ter ingredientes, sai da parte de aditivos, que podem ajudar na parte tecnológica. E brasileiro, como que o custo desse produto não vai cair, né, Maria? Não tenha dúvida, mas nem tudo são flores. A gente tem alguns desafios com relação às punks, porque o que acontece? As punks geralmente são cultivadas por agricultores familiares. E muitas das vezes, dependendo do ingrediente que você precisar trabalhar, a gente não consegue esse ingrediente em escala. Então, não adianta você ter também uma punk que tem um potencial gigante se você não consegue ter volume de produção para atender aquela demanda da indústria, para que você possa consolidar esse ingrediente. Então, concomitante a tudo isso que a gente tem visto das punks e as pesquisas, precisam vir também políticas públicas que consigam trazer organização para esses agricultores familiares, já que eles é que geralmente plantam essas cultivares, e é de costume dos agricultores familiares plantarem plantas alimentícias não convencionais, porque elas atendem ao princípio, por exemplo, da agricultura orgânica e da agricultura agroecológica. Tá? Então, você vai sempre ver o agricultor familiar com várias punks na propriedade dele. Isso é muito comum. Tá? Então, mas ainda assim, o que a gente precisa fazer? Organizar esses agricultores para que eles possam ter volume de produção e a gente possa produzir em escala, para que a gente não tenha aquele problema da indústria de que precisa de um determinado ingrediente e não consegue encontrar, e muitas das vezes você acaba não utilizando aquele ingrediente, ou às vezes ficando mais caro, porque não tem plantado, por exemplo, um exemplo, do Rio, aí não, mas tem os agricultores lá de Minas que plantam, então você acaba encarecendo o preço do ingrediente. Mas, impulsionando isso, vale super a pena, gente, porque é de uma relevância, assim, em vários aspectos. Isso é muito interessante, porque eu comia mertalha aos 10 anos de idade, na casa do meu avô. Sem saber o que era. E para mim era uma planta normal, igual, chicória, enfim. Hoje que eu vim, saber que é uma punk. Então, é muito também ancestral e afetivo. Familiar, afetivo, as punks, isso, assim. Sim. As punks, elas trazem essa memória familiar. Eu também, quando
Era criança, comia muita punk, trazido pelos meus avós, e nem imaginava que um dia ia pesquisar punk, olha que loucura. Mas, Lorena, tem tantos aspectos, né, que, como você falou, nutricionais, se a gente for ver, econômicos, né, porque, gente, não tem custo nenhum plantar no quintal da sua casa, ter uma horta, e até mesmo como uma fonte, por exemplo, de macronutrientes, né, citando uma Ora Pronobis, que é riquíssima em proteína. Tantas pessoas hoje precisam suplementar uma proteína, porque, de fato, não comem nada de origem animal, né? E tem aí uma planta que é riquíssima em proteína, mas às vezes por falta de conhecimento acaba não ingerindo, né? Perfeita a sua colocação. E a Ora Pronobis em especial, para além naturalmente desse perfil nutricional dela, que ela é excelente, ela tem uma capacidade de atuar como estabilizante nos alimentos, porque ela tem uma mucilagem, né? Quem corta Ora Pronobis com a mão, verifica que solta aquela mucilagem. Em muitos estudos, a gente já tem, em muitas pesquisas, essa mucilagem sendo isolada da planta e sendo caracterizada com relação ao potencial tecnológico mesmo dela, né? Então, assim, a Pronobis é a queridinha das punks, né? A rainha das punks. Eu é a mais amo estudada. também. Eu adoro também, é a mais estudada e já tem muitos estudos, a gente ainda não tem nada assim, digamos assim, industrial, né, no mercado com relação a essa mucilagem, mas eu acho que vai dar muito certo. Ainda vai ter um boom merecido, né? Vai, porque a punk ela é estratégica, porque você pode utilizá-la da forma integral, ou você pode ir retirando dependendo do que você desejar e da característica dela, você pode extrair o aditivo e aplicar na indústria de alimentos. E tem um desempenho até muito melhor do que aditivos que a gente já utiliza na indústria de alimentos e que às vezes a gente importa o aditivo, né? Isso é verdade. Então, eu acho que a gente está ainda assim, está caminhando e estamos indo bem para a gente conseguir ter mais aplicação e valorização dessas plantas. Eu começo a me empolgar, né? Porque entra no peito e começa a falar de ingredientes, eu começo a... É legal que a gente está indo ali, do nutricional, para desenvolvimento, P&D, falando um pouquinho de cada. E empolga, né? Falar sobre esse assunto. E a gente já falou sobre algumas tendências, coisas que podem vir da roça. Mas, Maria, o que você me diz de tendência que a gente vai começar a ver a partir desse lugar da agricultura, enfim? Gente, eu acho que a gente já está vendo muita coisa acontecer. Eu acho que uma valorização dos sistemas agroalimentares, das produções que estejam bem alinhadas à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente, né? Hoje está tendo, conforme eu falei, uma demanda muito grande, acho que uma consciência muito grande da população com relação a isso. Então, todas as iniciativas da agricultura que atenderem essa parte de sustentabilidade, todas as estratégias, elas vão ser valorizadas. Uma coisa que a gente tem visto muito bacana, que tem expandido bastante, são os sistemas agroflorestais, onde você tem, né, a conexão, né, das plantas, da floresta com a produção, né, da horta. Claro que isso não dá para fazer num ambiente urbano pequeno, mas todas essas estratégias que vierem, né, da produção, e são inúmeras estratégias que você consiga aliar a sustentabilidade. Aí eu vou falar dos alimentos orgânicos, que eles seguem muito essa tendência. Isso veio para ficar. A gente teve um boom aí de consumo de orgânico na pandemia, e que se manteve, está se consolidando, apesar dos desafios desse sistema de produção, mas a coisa está avançando. E no outro lado, na outra ponta da cadeia, você tem um consumidor que quer consumir esse tipo de alimento.
que tem esse tipo de produção que respeite os princípios, né, do meio ambiente, assim vai, que traga saudabilidade acima de tudo. Então, eu acho que essa é a principal tendência. Legal. Perfeito. Olha, é uma pena, né, que nossos episódios não podem se prolongar tanto, porque são vários assuntos, de fato. A gente está indo agora para a reta final, Maria. E sempre que chega esse momento, a gente gosta de fazer um joguinho aqui, que é, tipo, de frente com as virginianas. E a gente fala uma palavra, você tem que devolver. Pode ser com uma palavra, com uma frase, enfim, o que vira a sua cabeça. Com certeza. De forma bem espontânea. Você topa? Claro. Maravilha. Vamos começar, então, com natural. Ai, gente, sustentabilidade, me vem alimentos orgânicos, vem, obviamente, as punks e por que não? É isso, perfeito. São várias palavras. Agricultura. Ai, se for familiar, é tudo de bom. Show. Agora um só para ela, as punks. Virou uma paixão, apaixonada, assim, foi uma coisa que extrapolou para além da parte profissional, sabe? Virou um hobby, virou uma paixão. É paixão. Show. E cultivar. Precisamos explorar mais, pesquisar mais, para a gente descobrir mais. Mais pesquisa. Mais pesquisa, mais ciência, mais conhecimento. Isso. Maria, muito obrigada, de verdade, por ter topado, por passar um pouco do teu conhecimento, que é enorme, de uma pessoa que eu sei que luta diariamente pela universidade, né, pública, de qualidade. E esse aqui é um momento que eu quero que você aproveite para deixar uma mensagem ou para falar algo que seja importante para os nossos estudantes. Ai, que legal. Eu que agradeço vocês a oportunidade de poder falar mais um pouquinho do que a gente faz aqui na Universidade Federal Rural do Rio. Conforme a Lorena falou, né, eu sou cria de Universidade Federal, então realmente eu luto com todas as forças, em meio a tantas dificuldades, a gente batalha por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Então, e com muita ciência, porque são das universidades públicas e dos institutos federais que a maior parte da ciência é feita aqui no Brasil. Então, com muito orgulho, eu sou servidora pública e professora universitária e falo para quem está me ouvindo para sempre valorizar a universidade. E eu sou engenheira de alimentos, e nesse peito bate um coração de nutricionista, bate um coração de agrônoma. Então, que a gente sempre possa buscar essa formação que seja multidisciplinar. O engenheiro de alimentos, hoje, ele tem que dialogar, e a nossa área de alimentos permite que a gente tenha um diálogo, né, e uma interação com diferentes áreas. Então, sempre trabalho nessa perspectiva, e agora, né, principalmente defendendo, né, a preservação do meio ambiente, a saudabilidade, a sustentabilidade, sem perder o caráter, né, e a formação do engenheiro de alimentos, porque dá sim para a gente pensar em alimentos mais saudáveis, dá para a gente pesquisar ingredientes e aditivos mais saudáveis para que a gente possa melhorar a saudabilidade dos produtos. E também muito atenta, gente, à questão da segurança alimentar e nutricional, que todos nós que trabalhamos com alimentos temos que estar batalhando para que a gente possa avançar muito nisso no nosso país. É isso. Maravilhosa, perfeita. Maria, muito obrigada pela sua participação. Esse é o nosso Food Talkers, com mais um episódio de Volta à Roça. A nossa convidada especial, Maria Ivone Barbosa. E vocês são os nossos convidados para os próximos episódios. E não percam!
Não deixem de nos seguir no YouTube, no Deezer, no Spotify e de nos acompanhar também nas redes sociais da Foodtech para acompanhar cada vez mais conteúdos. Muito obrigada a todos, um grande abraço e Food Talk sempre!